Amados amigos, amados irmãos, que bom que mais uma vez estamos aqui juntos para continuarmos a estudar as verdades que Jesus trouxe a todos nós. Elevemos o nosso pensamento. Mestre querido, de eterno amor, rogamos as tuas bênçãos para que possamos dilatar as vibrações dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, nos sintonizando nas frequências maiores da espiritualidade superior, para que consigamos alcançar, e mais do que isso, para que consigamos plantar em nossos corações os ensinamentos de vida eterna que o Senhor trouxe para nós há 2000 anos. Amado Mestre Jesus, que esses ensinamentos mais do que nunca possam ecoar em todos os corações nesse momento grave de chamamento, para que voltemos os olhares para nós mesmos e possamos transformar os nossos corações, atendendo ao chamado de renovação, de regeneração para uma vida mais em paz. Mestre amado Jesus, ampara a todos nós para que tenhamos as forças necessárias para tirarmos as escamas dos nossos olhos que muitas vezes nos impossibilitam de ver e enxergar o caminho claro da verdade divina, para que consigamos nos desvencilhar das ilusões do mundo e conseguimos seguir em frente, sempre amando, sempre dando de nós e sendo sempre exemplo desse evangelho redivivo que a doutrina espírita trouxe para os nossos corações. Ah, mestre querido, muito obrigado por tanto amparo, por tanta luz em nossas vidas e que possamos seguir cada vez mais firmes nessa grande batalha de vencer a nós mesmos. Que assim seja. Que assim seja. Hoje nós vamos continuar ainda trabalhando o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no item 7, o sacrifício mais agradável a Deus. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24, e depois fica o convite para que todos possam ler o item 8 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. Esta questão das ofertas, das oferendas e dos sacrifícios, ela nos acompanha há milênios. Esse movimento da gente buscar dar algo da gente ou algo de valioso que a gente possa ter para estabelecer ou melhor, restabelecer uma relação de paz entre duas partes, é um comportamento que até hoje a gente ainda vivencia. E a gente faz isso o tempo todo e às vezes nem se apercebe. Até os primatas, eles fazem isso também. Alguns estudiosos, acompanhando o comportamento dos chimpanzés, eles descobriram que alguns chimpanzés, eles saíam para pegar frutas e depois eles espalhavam as frutas, davam as frutas para os outros componentes do grupo.
de maneira que, na hora da escolha do chimpanzé, que seria o líder daquele grupo, ele fosse escolhido. Então a gente, como se primata fôssemos, a gente dá algo da gente para depois contar com o apoio daquela pessoa. A gente passa a negociar com aqueles que têm mais poder. É uma espécie de barganha. A gente faz essa negociação com os mais fortes. E a representação de força maior, querendo ou não, é essa expressão da divindade, dos deuses, é a expressão dos santos, essa expressão desse contrato que eu busco fazer com a espiritualidade maior, de maneira que eu te dou algo, eu dou um sacrifício, e aí eu conto com o seu apoio para conquistar o reino dos céus, ou até mesmo eu conto com o seu apoio para que todos os meus pecados, todos os meus erros e equívocos sejam perdoados, limpados e eu tenha uma alma branca sem mácula. Isso é tão forte que em várias culturas foram estabelecidas formas de fazer esses sacrifícios para barganhar com as forças maiores, de maneira que eu conquistasse algum apoio, alguma coisa que me trouxesse paz. Havia culturas em que eles conduziam mulheres virgens e jogavam na boca dos vulcões para que elas fossem queimadas, para que os deuses da natureza fossem acalmados. Nós temos outros sacrifícios na época judaica, seja de sacrifício de pombas, bezerros, carneiros, inúmeros animais. Nós temos vários tipos de sacrifícios que a gente vai fazendo e nos dias atuais nós ainda continuamos. Muitas vezes a gente faz promessas do tipo, se isso acontecer, eu vou de joelho até tal local, ou nesse período X do ano eu vou ficar sem comer doces ou consumir carne para que eu possa alcançar a paz e a espiritualidade maior possa me dar algo a mais. Eu vou fazer esse sacrifício. E aí o que Jesus vem dizer para a gente, e que naquela época causou um constrangimento muito grande, porque toda a cultura judaica se estruturava em cima desses sacrifícios. Era um movimento muito forte para eles, esses holocaustos de animais, tanto que as pessoas iam ao templo, levavam o bezerro, a cabra, enfim, o animalzinho, e eles colocavam a mão na cabeça do bichinho, e quando o bichinho era morto, eles entendiam que naquele momento todas as mazelas do indivíduo eram transferidas para aquele animal e era tudo morto e a partir dali ele estava purificado. Então, quando Jesus diz isso, larga sua oferenda aí ao pé do altar e vai primeiro reconciliar, vá reestruturar a paz com o seu irmão, isso causou um constrangimento muito grande, porque era uma proposta muito diferente para aquele povo acostumado com essa materialização da relação com a espiritualidade, que é o que nós fazemos. Nós temos uma tendência a materializar a relação com Deus, como se a espiritualidade maior dependesse dessas questões materiais, que são todas passageiras e efêmeras. Partindo desse princípio, dessa construção materialista, a gente acha que eu só vou receber algo se eu der algo em troca. E que os relacionamentos, eles são como se fossem contratos comerciais. Eu preciso dar alguma coisa, dar algo caro, dar algo importante para receber algo caro, algo importante.
Eu terceirizo as conquistas do meu espírito. É como se eu dissesse que para conquistar a paz de espírito, eu só vou conseguir isso se alguém me der. Se uma outra entidade, uma força maior me der essa paz. E Jesus vem nos trazer a questão de que nós não precisamos que alguém nos dê algo em relação às conquistas do Espírito. Nós não temos que ter essa dependência do pastor, senão nós vamos morrer de fome. Jesus vem nos trazer o seguinte: a conquista é sua. Você pode ser o que você quiser. E ainda digo mais: vocês são deuses e vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Então Jesus vem espiritualizar todo esse processo, vem nos abrir os olhos e dizer: ninguém vai te dar nada em relação à sua iluminação espiritual. Toda iluminação espiritual é um combate individual, único, é você contra você mesmo. E nós alcançamos essa iluminação e essa paz por meio do amor. Nós precisamos entender que a espiritualidade superior, ela não quer nada de nós. Ela não tem nenhuma exigência. A única coisa que ela quer é que nós sejamos felizes. A espiritualidade maior quer nos ver caminhando, quer nos ver abandonando essas tantas ilusões e armadilhas do materialismo. A espiritualidade maior, ela nos ama incondicionalmente, não há exigências. Para eu alcançar esse amor, eu só preciso entrar na sintonia desses irmãos, na sintonia divina do amor que envolve todo o universo. E é dentro de tudo isso que Jesus vai e nos coloca essa seguinte questão: vai lá, restabelece a paz com teu irmão e aí você volta. Qual que é o significado profundo disso que Jesus nos colocou? É bastante simples. A única forma de nós sentirmos essa paz e essa felicidade integral é vibrando na frequência do amor, é entrando em sintonia com o amor divino universal. E como é que nós vamos conseguir experienciar essa sintonia com o amor divino? Amando. É simples assim, nós só precisamos amar. E ao amar, nós vamos sentir toda essa grandeza da divindade. Então, quando Jesus pede para nós retornarmos, ele está nos convidando para que nós aprendamos a amar. Amar ao outro, enxergar ao outro como espírito, porque fazendo esse exercício e buscando estabelecer esse vínculo de amor com o outro, independente do que o outro sinta, eu passo a entrar nessa sintonia do amor universal. Eu vou ser feliz. Não importa o que o outro faz. Importa aquilo que eu sinto. O que é que nós temos sentido na convivência com o outro? É isso que importa. Nós não temos que corrigir o outro. Nós não temos que conduzir o caminho do outro. Nós temos que trabalhar o amor em nós. É a lei de sintonia, é uma lei universal. E quando entrarmos nessa sintonia vibratória, nós vamos alçar voo para planos de muita paz, planos muito superiores. Foi isso que Jesus trouxe para nós. Jesus disse, de maneira bem direta: olha, filho, você é um espírito imortal
criação divina. Todas as vezes que você pensa, sente e age contra a lei, e a lei é imutável, a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade, a lei do esforço, do trabalho, todas as vezes que você se movimenta contrário a essa lei, você vai causando danos gravíssimos em você mesmo. Você quer ser feliz? É isso que Jesus pergunta para nós. Você quer ser pleno? Pois então, se alinhe às verdades evangélicas. E todas as verdades evangélicas estão sustentadas pela vibração do amor, que é a caridade em ação. Então, ame, mas ame incondicionalmente. Não ame só se o outro te amar. Não ame só se o outro te fizer bem. Apenas ame. Então, deixa essa oferenda aqui, que nós não precisamos dela. Dê meia volta e ame a todos que te rodeiam. E, de certa maneira, é o convite que nós estamos recebendo agora. Nós estávamos envoltos nessas ilusões do mundo, da fazeção sem parar, da dedicação excessiva aos trabalhos, à imagem, a tantas coisas materiais, e como que se de uma maneira coletiva a espiritualidade falou: para tudo. Deixa essas oferendas aqui. Eu não quero mais esse excesso de eficiência que não vai levar a nada das conquistas do espírito. Eu não quero mais essa necessidade de ser melhor, o mais inteligente, o superior, o que cumpre mais metas. Não. Para tudo. Volta e vá amar os teus irmãos. Vá amar o teu pai, a tua mãe, os teus filhos, os teus irmãos de convivência diária. Volta e ama a humanidade. Desacelera. Porque somente assim, quando você alcançar essa sintonia, que você vai ser feliz. Esse é o grande sacrifício e o sacrifício mais agradável a Deus. Quando eu consigo passar por cima, suplantar, superar o meu orgulho, o meu egoísmo e a minha vaidade, e quebrando o meu interesse próprio, eu dou de mim e sirvo ao outro com todo o meu amor. O grande sacrifício que nos trará efetivamente paz é nós vencermos essa necessidade pungente, constante, de sermos sempre amados e sermos sempre reconhecidos. Deixar isso de lado e buscar apenas dar de nós. Buscar o interesse coletivo, abandonar o interesse próprio e dar do nosso amor incondicional. Todas as vezes que nós dobrarmos o nosso orgulho, superarmos o nosso egoísmo e descermos do palco da vida das nossas vaidades, nós estaremos em sintonia com o sacrifício verdadeiro, no sentido puro da palavra, de sacro ofício. Ofício, trabalho, sacro, santo. O sacrifício, o sacro ofício, o trabalho de nos santificarmos, de nos tornarmos santos, no sentido de alcançarmos a pureza do amor. É isso que vai nos conduzir à paz e à felicidade que tanto almejamos. Pois é, amigos, como fazermos a nossa oferenda de nós mesmos. Então, vou abordar um pouco a questão de sermos trabalhadores. O trabalhador cristão, ele cumpre as suas obrigações, mas considera um dever. Então, eu preciso ir, eu devo ir, eu tenho esse compromisso. Ir aonde? À casa espírita. Esse é um trabalhador cristão. Mas o professor Eurípides Barçanufo nos convida a sermos trabalhadores espíritas cristãos.
Ou seja, aqueles de nós que são reconhecidos pelo esforço que realiza, pelo compromisso, ele abraça o compromisso com Jesus. O trabalhador espírita cristão tem o compromisso, tem a preocupação de fazer, de exemplificar, de construir, sempre no coração do outro, a verdade. Tanto é que Kardec coloca que reconhecer-se-ia o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, como é que seria essa oferenda a Jesus? Então, o trabalhador é aquele que compreende o compromisso de servir, mesmo enfrentando as dificuldades pessoais. Coloca em prática os ensinamentos que recebeu, porque é uma forma de libertar de si mesmo, do homem velho que traz dentro de si para o outro homem. Então, é exatamente quando se volta para a sua própria educação. Ele considera que o trabalho é a oferenda. Mas como é a oferenda? É uma forma de compromisso, é uma forma de auxiliar, não só com o pão material. Porque muitos compreendem e acham, e não há nenhuma crítica, porque enxergamos como a realidade, como o que temos dentro de nós. Mas considera que entregou, vamos dizer, uma cesta básica, já fez a caridade. Mas não é só isso. Quando vamos entregar uma cesta básica, nós temos o carinho, a palavra que esclarece, o ouvido para ouvir o sofrimento daquele que está recebendo o pão que entregamos? Será que envolvemos as pessoas que chegam a buscar a cesta básica numa vibração amorosa, fraterna? Será que isto acontece? Vejam só, porque nós podemos dar a cesta básica como um trabalhador cristão. Ficamos livres do dever. Entregamos a cesta básica. Pronto, mas olha só, quantas crianças sem educação, quantas pessoas a reclamarem. Aí está o momento do trabalhador espírita cristão, que não se desequilibra, que envolve aquele irmão que vem buscando o pão, mas vem buscando também o pão da alma. Não é à toa que está se dirigindo a uma casa espírita. Poderia ir a um serviço social qualquer da prefeitura, aonde seria entregue a cesta básica e acabou. Mas vem à casa espírita, buscando muito além do pão material, buscando o amor com que seja recebido, buscando a fraternidade, o saber que ele pode falar, que ele pode reclamar, que será ouvido, que será amado. Esse é o compromisso de amar, como Renato colocou. Mas nós não podemos nos afastar desse compromisso que assumimos por amor, seja em casa, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja entregando uma cesta básica. Porque vejam só, nesse contato que nos é difícil, nós estaremos aprendendo também, dentro de nós mesmos, a questão da humildade. E a humildade é fator primordial para a evolução do nosso espírito. Mas a gente não vai se afastar.
A gente não vai excluir aquela pessoa do nosso convívio, do nosso pensamento. Nós vamos aprender que nós precisamos amparar, que nós precisamos compreender e que é uma oportunidade para que a gente consiga vencer a si mesmo, lutar contra as nossas dificuldades pessoais, com os nossos pensamentos, tantas vezes em desalinho. Esse é o trabalho no bem. O bem que fazemos para nós mesmos. Porque é como o Renato colocou, de que me adianta pegar uma cesta básica inteira, levar e falar, cumpri com a minha obrigação. Não é isso que é esperado de nós, trabalhadores espíritas cristãos. Esse compromisso nos auxilia a perceber a necessidade do outro, a estar sempre pronto para auxiliar, não importa como possamos estar naquele momento. Se estamos com inúmeras dificuldades dentro do lar, se estamos com dificuldades dentro do serviço, o trabalhador espírita cristão está sempre pronto para auxiliar. E tem mais. Precisa eliminar de si mesmo o melindre, a vaidade, o amor próprio, porque são impedimentos e que acabarão por afastar do trabalho e, mais ainda, afastar do caminho de Jesus. Porque todas as oportunidades que nós recebemos nessa jornada terrena de servir, isso nos auxiliará com certeza a caminharmos enquanto espíritos, a transformarmos moralmente. E aí, olha só que maravilha, Jesus passa a contar conosco. Aí sim, nós nos vinculamos como trabalhadores da última hora, porque Jesus conta conosco no auxílio ao irmão que sofre, no auxílio ao irmão desequilibrado, ao irmão que ainda vive no mundo das ilusões. Nos tornaremos trabalhadores espíritas cristãos, como o professor Eurípides Barçanufo nos convida nesse milênio, para que não percamos mais tempo, para que aprendamos a amar, para que façamos de nós mesmos o óbolo do amor que vamos entregar ao irmão desesperado, ao irmão agressivo, ao irmão perdido nas ilusões. Isto é o que Jesus aguarda de cada um de nós. Não percamos tempo, porque o tempo passa muito rápido, porque uma encarnação é um segundo na eternidade dos tempos. Sejamos, sim, trabalhadores espíritas cristãos. Amado Jesus, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos deste dia que acaba por se findar. Agradecemos, Senhor, pelas oportunidades que recebemos de Ti, para enxergarmos a nós mesmos e ainda nos fazermos trabalhadores do Teu amor, ofertando de nós mesmos, ofertando do nosso amor, como o óbolo da viúva, que deu tudo o que tinha para viver. Amados amigos e irmãos, roguemos a Jesus o amparo, o auxílio, para que consigamos enxergar com mais clareza o caminho a seguir. Que Jesus nos abençoe a todos.
Que assim seja.